Boa noite, queridos alunos. Eu sou a professora Maria Lúcia, da disciplina de Tecnologia Farmacêutica. Hoje nós vamos falar, então, nesta quinta aula, sobre comprimidos. Vou iniciar a aula, então, falando dos fatores que podem influenciar a biodisponibilidade dos fármacos em forma farmacêutica de modo geral. Então, os fatores podem estar relacionados aos aspectos do fármaco e também às variações individuais. As do fármaco, então, incluem a solubilidade, tamanho da partícula, a forma farmacêutica, efeitos do fluido gastrointestinal, metabolismo pré-sistêmico, o pKa do fármaco, natureza química, se é um sal, um éster, liberação imediata ou lenta e a circulação enteropática, se ela foi planejada para alcançar a circulação enteropática. As variações individuais, ligado então ao indivíduo, idade, ingestão de fluidos, ingestão de alimentos, qual tipo de alimento que ingeriu junto com o medicamento, tempo de trânsito intestinal, microflora intestinal, metabolismo intestinal e hepático, patologia gastrointestinal e pH gastrointestinal. Tem algumas patologias, como infecção intestinal, muda o pH do intestino. E também outra patologia gastrointestinal que deve ser levada em conta é a presença de úlcera ou gastrite. Bom, alguns fatores que podem influenciar a biodisponibilidade, o tempo de absorção e quantidade dos fármacos orais. Então, conta o tamanho da partícula e quantidade do fármaco, velocidade de dissolução, área de superfície, o polimorfismo do fármaco. E vocês podem perguntar o que é polimorfismo. Então, polimorfismo é quando um insumo farmacêutico ativo, uma substância, se apresenta de várias formas e para cada forma ela tem uma propriedade físico-química. Permeabilidade lipofílica, processo farmacêutico empregado, a solubilidade, tipos de recipientes utilizados. Esse último é dependente então da fórmula utilizada. O fármaco, quando ele é administrado, ele passa por fases. Então, nós vamos ver aqui as fases de ação dos fármacos. Num fármaco de administração oral, numa dose oral, então ele vai passar por 3 fases. A fase farmacêutica, que é a desintegração da forma farmacêutica, a dissolução da substância ativa. Aí a fase farmacocinética, que nós já estudamos, absorção, distribuição, metabolismo e excreção. E a fase farmacodinâmica, que já vimos também em disciplinas anteriores, que é a interação do fármaco com o receptor no tecido-alvo para causar um efeito. Mas nessa disciplina, nessa aula de hoje, nós vamos nos ater à fase farmacêutica, que é a desintegração da substância ativa. Então, a desintegração, ela ocorre após a administração dos comprimidos. Pode ser em cápsulas também, mas hoje nós estamos falando do comprimido. Então, esse comprimido será administrado, ele vai desintegrar em partículas, vai ser fragmentado em partículas menores. Em seguida, esse fármaco deve ser liberado e ele vai ficar no local de absorção. Então, fármaco em solução no lugar de absorção, para que ocorra a absorção. Ocorrendo a absorção, conta-se com a biodisponibilidade. Aqui só um conceito para que vocês não esqueçam a biodisponibilidade, ou que isso fica bem fixado na cabecinha de vocês. É a taxa e a extensão. Extensão é quantidade, na qual uma molécula ativa, ou fármaco, é absorvida e fica disponível no sítio de ação da droga. A biodisponibilidade dos comprimidos, então, ela é dependente da desintegração e da dissolução.
A desintegração, então, é a fragmentação do comprimido em partículas menores, como já falamos. A desintegração, como que é feita a verificação para ver se houve a desintegração ou não? É feito os testes in vitro na indústria farmacêutica durante o fabrico. Cada lote que é liberado faz o teste in vitro, a fim de verificar então se a desintegração ocorre dentro do tempo, conforme especificado na farmacopeia. Alguns fatores podem influenciar o tempo de desintegração desse fármaco, desse comprimido. Então, quais são os fatores? A força de compressão durante a produção dos comprimidos. Então, dependendo da força que é colocado na produção dos comprimidos, e também se houver um exagerado tempo de aglutinante durante a preparação da mistura. A dissolução. Então, o que vem ser a dissolução? É quando o fármaco, depois de desintegrado, vai ser liberado da forma farmacêutica no local onde será absorvido. E esse fármaco, ele então será solubilizado. Como que faz a verificação, então, da dissolução? É feito também o teste in vitro para verificar o tempo necessário que a substância ativa fica contida numa solução. No teste in vitro, essa solução ela é preparada a contento do teste. Então, esse teste serve também para ver a velocidade de dissolução. É importante aqui ressaltar que a velocidade de dissolução ela apenas orienta a biodisponibilidade. Imagina que esse fármaco já está no local de absorção, ele vai ser solubilizado. Isso já indica que vai haver a biodisponibilidade. Então, a dissolução, o teste de dissolução, ele orienta mais se vai haver a biodisponibilidade que a velocidade de desintegração. A desintegração é um indicador da biodisponibilidade. Logo, se houver desintegração, haverá uma boa biodisponibilidade. É relevante o papel da desintegração do fármaco, mas a dissolução ela só orienta então a biodisponibilidade. O fármaco, hoje nós falamos do comprimido. Esses comprimidos, para eles serem desintegrados, eles também podem ter influência de quem? Dos adjuvantes, dos recipientes. Dependendo dos adjuvantes, ele vai interferir na desintegração. Então, durante a produção de comprimidos, a natureza química dos recipientes, além do fármaco, pode influenciar as seguintes propriedades: a dureza do fármaco, a friabilidade, a uniformidade de conteúdo. Em algumas literaturas vocês podem encontrar o C, mas é uniformidade de conteúdo. A velocidade de desagregação, a estabilidade do ativo, revestimento e dissolução e biodisponibilidade. Os principais adjuvantes utilizados então em comprimidos. Então, eu vou falar o tipo, a função e um exemplo que é de cada tipo. Então, os diluentes, a função dele é aumentar o volume de pós, permitindo a obtenção de uma forma farmacêutica de tamanho adequado e permitir a compressão direta, que possa fazer a compressão direta daquela mistura. Exemplo, a lactose spray-dried, manitol, amido, celulose, microcristalina, fosfato de cálcio de básico de hidratado. Os aglutinantes, que também são chamados de umectantes, a função é obter uma liga dos pós, permitindo a formação de grânulos. Exemplos, é o PVP, é o polilvinilpurrolidona, amido, que é a goma, derivados da celulose, gelatina, amido pré-gelatinizado.
O tipo desagregante ou desintegrante, a função é promover ou acelerar a ruptura da forma farmacêutica após o contato com a água. Isso deve ocorrer logo depois da administração do fármaco. Exemplo, amido, celulose microcristalina, o PVP modificado, amido pré-gelatinizado. Os lubrificantes, eles facilitam a compressão, promovem uma melhor ejeção do comprimido, diminuem a adesão do material às matrizes e punções e melhora o escoamento de pós e granulados. Então, esse lubrificante ele é adicionado para que a mistura ela não fique aderida em materiais que você possa utilizar antes de submeter a mistura para comprimido. Exemplo, o ácido esteárico, talco, estearato de magnésio. Promotores de reologia. Então, melhora o escoamento dos pós e granulados. Exemplo, derivados da sílica. Então, vocês podem me perguntar, o que é reologia, professora? Reologia é uma área específica que estuda o movimento dos materiais, o fluxo dos materiais e a deformação que ele possa vir ter por esse movimento desses materiais. Molhantes. Permite um melhor contato da água com a forma farmacêutica, favorecendo a sua entrada para o interior e contato com o desintegrante. Um exemplo é lauril sulfato de sódio e também os polissorbatos. Nos seguintes slides, deixo aqui os adjuvantes recipientes mais utilizados em comprimidos, com algumas particularidades para que vocês venham saber sobre a propriedade física deles e mais algumas informações. Então, aqui nós falamos do ácido esteárico, do amido, o amido pré-gelatinizado, a celulose microcristalina. Pode ser que tenha alguns aqui que não estejam na tabela, mas vocês têm aqui também essa informação mais utilizados. O dióxido de sílica coloidal, estearato de magnésio. Bom, então nós vamos ver também os tipos de comprimidos que são produzidos hoje pela indústria farmacêutica. Então temos os comprimidos de revestimento entérico, que são aqueles que são administrados e ele deve resistir ao pH ácido do estômago e vai ser absorvido lá no intestino. Tem também aquele sublingual, que ele tem uma rápida absorção. Ele é utilizado para aqueles fármacos que têm uma baixa biodisponibilidade no intestino. Então, eles vão ser absorvidos no local, sublingualmente. Os efervescentes, eles são utilizados quando se deseja uma associação de substância. Então, pode-se usar uma ou mais substância e que essas sejam associadas com sais, por exemplo, que podem liberar gás quando na presença de água. Por exemplo, esses fármacos que vocês conhecem, os Estomazil, esses outros antiácidos. Mastigável. Esse fármaco hoje é bastante utilizado para criança, principalmente em tratamento de asma. Esse fármaco começa a ser desintegrado na boca, que é então facilitado pela mastigação e depois absorvido no intestino. E também tem-se os comprimidos revestidos e as drágeas. Os comprimidos revestidos, eles têm uma seguinte objetivo, é proteger o fármaco contra umidade, luz e ação do oxigênio, também por uma questão de estética, ele fica melhor apresentável e para encobrir eventuais odores e sabores desagradáveis que esse fármaco possa apresentar. Então, foi consultado nessa bibliografia que eu deixo para vocês que consultem também e estudem. Então, no próximo encontro, a gente vai falar dos comprimidos revestidos, que depende então da formulação, está ligado à formulação.
Então, boa noite, até o próximo encontro, pessoal.